Dólar mais ou IPCA mais? Qual dá mais dinheiro? Essa é a pergunta que não quer calar e a gente bolou aqui uma disputa entre eu e o senhor Eduardo. Pra quem não me conhece, é o nosso analista de renda fixa e eu vou representar aqui os investimentos dolarizados e espero sair vitorioso no dia de hoje, Edu. Não sei como tá a sua expectativa. Será, Raiz? Eu acho que o IPCA mais 7, ele é, cara, é porrada, viu? Porrada braba. Vamos descobrir, já deixa desde agora o seu comentário quem que você acha que ganha essa batalha. E não esquece de deixar seu like aí, porque o like não é tributado. Pelo menos não ainda, né, Edu? Pelo menos não ainda. Oi, a gente tá no momento agora de risco Brasil elevado, então vários títulos IPCA+, estão com uma taxa maravilhosa, né? Então a pergunta que eu tenho que te fazer, né? IPCA pagando mais 7 é uma armadilha, Edu? Não, não é armadilha, mas não é também aquele produto para todo mundo. Você leva ele até o vencimento, em tese é aquele caminho maravilhoso, né? A estrada dourada, que se está ganhando a inflação, que historicamente é bem alta, e está ganhando bastante juro. Mas o problema é o meio do caminho, né? Então a gente sabe que, falando de Brasil, tanto estrada literal é esburacada, como estrada de quem tem IPCA+, tem bastante solavanco, tem bastante desvio de rota, então pode assustar. Mas pensando no investidor de longo prazo e quem se preparou bem, é uma mega ferramenta aí para você conseguir ganhar da inflação, né? Acho que esse é o principal. E ganhar da inflação não é por pouca margem, tá? Você vai ganhar IPCA mais 7 no longo prazo. Você tem prazo mais curto, mas, pô, pegar mais de 25 anos ganhando 7% acima da inflação é taxa que, assim, você tem inveja quando você compara com outros países. Eu queria discordar de você, mas eu vou ter que concordar nessa aí. Então, Raiz, agora falando do dólar mais. A gente tem visto o comportamento do dólar nos últimos meses, tá uma coisa bem mais volátil do que a gente já espera, a gente vai chegar no período eleitoral, mas também Estados Unidos ali pisando um pouquinho na bola, fazendo com que a própria economia deles seja um pouquinho vista como mais errática, né? Coisa que a gente esperaria de um Brasil da vida. Como que fica esse dólar mais 5, dólar mais 5 e pouco, 4? Como que você vê esse instrumento de investimento para o brasileiro aqui? Eu acho que ainda é muito poderoso para a carteira. É claro que se a gente fala dólar mais alguma coisa, no momento que o dólar está mais fraco frente ao real, passa uma percepção ruim, né? A gente só quer ter o dólar na hora que ele está subindo, a gente tem essa vontade de ter a bola de cristal, de saber os melhores momentos, mas falando em alocação estrutural, que é montar um portfólio robusto pro longo prazo, tem uma vantagem incrível em você ter ativos dolarizados. E se você consegue garantir um retorno acima do dólar, né? Um dólar mais 5, por exemplo, ou dólar mais 6, 7, 8, 9, que é quando você começa a trazer um pouquinho de renda variável para essa mistura, isso é poderosíssimo, mesmo que o dólar esteja enfraquecido nesse 1 ano e meio ali contra o real, mas eu chamo de algo conjuntural e não estrutural, porque em prazos longos eu continuo apostando, vai ter inúmeras oportunidades, a gente vê aqui o dólar se apreciando contra uma moeda mais fraca de um país emergente, que tem solavancos políticos, inclusive, né, você mencionou essa política errática, né, que os Estados Unidos têm enfraquecido a própria moeda. Essa força do real que a gente viu recentemente vem mais do demérito americano do que mérito brasileiro, da gente estar fazendo as coisas certinhas aqui para ver a nossa moeda fortalecer. Eu sempre acho que a gente vai ter uma oportunidade do Brasil dar uma tropeçada e ver o risco se manifestando numa alta de moeda e isso tem um benefício muito grande para a carteira. Tá bom, Edu, mas vamos colocar todo mundo na mesma página. Tá falando dólar mais, tá falando de IPCA mais, o que é isso na prática, né? Quem que tá do outro lado da telinha e vê a gente falando nesses jargões do economês, como que eu compro um IPCA mais ou um IPCA mais 7, essa taxa gorda? Vamos lá. Quando a gente fala IPCA+, a gente normalmente está falando de títulos públicos, aqueles emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, o risco ali é do governo brasileiro. IPCA+, porque são títulos indexados à inflação e que te pagam um juro real acima da inflação, levando o título até o vencimento. E aí, para comprar, você consegue através do site do Tesouro Direto, você faz o seu cadastro, ou em uma corretora, você abre a conta na corretora, você consegue transferir o dinheiro e você escolhe o vencimento que você quer. Então, imagina que a gente abre o site do Tesouro aqui, vai ter 3 indexadores, basicamente. Um deles é esse IPCA+, você escolhe o vencimento que você quer, que você acha mais apropriado para sua estratégia e já consegue começar a festa aí de IPCA mais 7, IPCA mais 8, até em alguns casos aqui de vencimentos mais específicos. E aí eu acho que muita gente que está começando agora a ver, né, falar, pô, eu vou ganhar em dólar mais um percentual, mas como que funciona? Qual que é o investimento que eu vou fazer que é dolarizado e como que funciona essa dinâmica de taxa em dólar? Eu trago para o Brasil? Qual que é todo esse trâmite hoje? Boa. Existe um investimento comparável a uma NTNB que você descreveu, que seriam as TIPS norte-americanas, mas dificilmente a gente tem oportunidade num país desenvolvido como os Estados Unidos de achar um título que paga a inflação americana mais 5, mais 6, mais 7. Hoje está perto de inflação americana mais 3. Então,
para a gente chegar num retorno de mais 5, mais 6, a gente está falando necessariamente de alguma diversificação adicional. Comprar ativos que são listados em dólar. Então, por exemplo, Google é uma ação que todo mundo conhece, mas o preço dela está em dólar, né? Você compra Google em dólares. Construindo uma carteira equilibrada com alguns ativos interessantes, você consegue ao longo do tempo ter um retorno médio de dólar mais 5, dólar mais 6, dólar mais 7. Então, não tem uma comparação 1 para 1, né, NTNB versus a TIPS, porque a taxa é muito reduzida, mas até inclusive o nosso histórico da carteira Finclass Internacional, a gente tem entregado ali substancialmente algo acima de dólar mais 5, mais 6, com a diversificação devida. E Edu, se dá 7% real ao ano, né, ou seja, 7% acima da inflação, por que alguém olharia para a minha classe de investimentos internacionais com algum tipo de desejo, né? Tem espaço ali? Você acha que deveria olhar para outra coisa? Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas para trazer para a briga de hoje, né? O dólar contra o IPCA, tem espaço para o dólar também, e aí eu acho que vai um pouquinho da visão que cada investidor tem. Eu já vi pessoas que tiveram resultados relativamente parecidos e cada uma partiu de uma premissa do tipo, eu quero me proteger da inflação, não quero me ligar tanto ao câmbio, não quero me ligar tanto ao dólar, e a pessoa investiu mais concentrada em IPCA+. E eu já vi pessoas que preferiram falar, não, eu não confio no IPCA, eu não confio nem que o governo vai pagar a dívida pública, então eu prefiro ter uma coisa mais dolarizada, chegando no ponto de, não quero nem comprar em corretora brasileira, nem em banco brasileiro o ativo dolarizado, eu quero abrir conta lá fora, eu quero mandar remessa internacional, porque eu não confio no real e nem no IPCA. Tudo bem. São estratégias, são abordagens e dá para conciliar as duas e também não precisa ser extremista, né? Eu acho que o IPCA é alto aqui no Brasil, historicamente, e essa taxa de IPCA mais 7 também é uma taxa alta. Mas também acho que o dólar tem bastante potencial de retorno, a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes aqui, olhando o histórico, né? E não tem certo e errado, tem acho que só o que faz sentido ou não, dependendo de cada caso. Então vamos lá, Raiz. Quando a gente olha o Tesouro Brasileiro e esses títulos dolarizados, o Tesouro Brasileiro pagando por volta de 3 vezes mais em taxa. Qual que é a pegadinha aqui? Por que o investidor ele sairia do Brasil para investir num ativo dolarizado ou buscar essa variação cambial? Essa pergunta é boa, Edu, porque normalmente boa parte dos investidores olha a taxa nominal, assim. Até mesmo se a gente não falar de IPCA+, olha a Selic do Brasil, tá em 13 alto, 14, chegou a 15, então olha o juro dos Estados Unidos, que no ápice chegou a 5 e pouco. Mas a gente não pode esquecer que existe uma diferença fundamental nesses ativos, que é a moeda em que eles são cotados. Então, quando você investe no Tesouro Selic, você ganha a taxa Selic em reais. Se o real se desvaloriza, você tem uma perda ali também. Então, eu acho que a gente não deveria esquecer da diversificação, porque por mais que a gente esteja num momento de dólar enfraquecido frente ao real, e nem acho que tá tão enfraquecido assim, né, 5,20 por aí no momento que a gente grava esse vídeo, mas a gente, em qualquer susto, em qualquer piora econômica, desaceleração, e a gente vai ter que encarar um problema fiscal no Brasil, pode levar risco, eu acho que ter um elemento de defesa na carteira faz bem para todo investidor, você tem algo que amorteça uma eventual queda, né? Eu acho que nossa audiência deve saber do conceito de correlação negativa, né? O dólar tem uma correlação negativa com ativos de risco no Brasil. Então, geralmente, quando bolsa tá caindo ou o IPCA mais de longo prazo, né, tá caindo, a gente vê o dólar se apreciando. E aí você ganha o dólar mais alta dos ativos que não tem nada a ver com o Brasil. Se o Brasil quebrar, eu não acho que vai quebrar, mas se o Brasil quebrar, a Nvidia segue a vida dela normalmente, né? O fundamento da Nvidia não liga para o Brasil. Então você vai poder pegar os fundamentos de ativos que não tem nada a ver com a situação brasileira e ainda numa moeda mais forte. Então, mesmo que aqui tenha, eu concordo contigo, tem taxas maravilhosas. Por mais que a gente queira brigar nesse vídeo, eu preciso concordar que tem taxas muito interessantes aqui no Brasil. São lutadores muito bons, muito fortes, né? Muito bem lutadores cordiais, vamos dizer assim. São gentlemen lutando aqui. Exato. Mas Edu, e quem comprou IPCA+, lá em 2023 e estava esperando ganhar o dinheiro com certa tranquilidade, porque às vezes a pessoa olha só para a taxa, né? Eu comprei IPCA mais uma taxa, é isso que eu quero ganhar, não aceito menos. Essa pessoa que entrou ali em 23, ela hoje tá ganhando dinheiro, tá perdendo dinheiro? Qual que você acha que é a percepção? Conversando com os investidores, eles passam essa ideia, né? Eu lembro muito mais de quando o título se desvaloriza, né? Então, dia a dia você vê, perdi tanto, mas quando eu ganhei eu acabo não fixando muito. Mas quando você pega o carrego dessa posição, que é justamente do momento que você compra até o momento que a gente está fazendo análise aqui, durante o ano de 2023, o investidor ele teve ali um retorno aproximado de 27%. Isso significa que você teve o IPCA mais o juro real
ajudando você a ter uma valorização de 27%. É um retorno comparável com ativos de bolsa em um período de um ano. Mesmo com a Selic alta ali, a gente pode até extrapolar para a Selic em 15%, ou 27%, me parece um retorno muito bom. Lembrando que a gente está falando de um Tesouro IPCA de longuíssimo prazo, o 2050. Então a gente também está pegando o que tem o maior potencial de você ganhar com a marcação a mercado. Eu gosto do Tesouro IPCA+, por esses dois motivos. Você pode ter o propósito ou de se blindar da inflação, levando até o vencimento, ou então você pode ter essa estratégia de, se antes do vencimento o mercado der uma melhorada, ou você só carregar por um tempo suficiente, você tem um ganho que é bem invejável aqui. E olha que quando a gente fala de IPCA mais 2050, a gente não está falando que antes era IPCA mais 15% e caiu para 7%, né? Já que na renda fixa a taxa cai, o preço sobe. E isso tudo também só falando de 2023. Se a gente trouxer de 23 até 2026, a gente teve uma piora de cenário, né, com ano eleitoral chegando, a bomba fiscal, e mesmo assim o investidor ainda está com um ganho de mais ou menos uns 22%. Então, mesmo com as taxas do Tesouro subindo, o carrego ele anulou essa piora que seria das taxas, e você ainda tem 22% de ganho. Ah, mas e se continuar subindo a taxa? Eu concordo, 2050 tá longe, né? A gente tem aí 24 anos, mas pensando que é um ativo que no pior dos cenários, né? Então, sei lá, Brasil não consegue reforma, a gente tem uma piora do câmbio, pode levar até o vencimento, ou deixa ali no inventário, deixa pro filhão, pra filhona ali levar. Isso aqui falando bem sério, se você comprar pro seu filho um IPCA mais de longo prazo, pode ter certeza, ele vai passar, sei lá, uns 20, 30 anos reclamando que foi um presente péssimo. Quando ele vê a valorização, eu tenho certeza que ele vai falar: pai, eu não acredito, você deveria ter comprado mais. Perfeito, eu queria que meus pais tivessem feito esse pé de meia pra mim, né? O meu pai fez até hoje, eu gosto bastante, então pai, se você estiver assistindo, muito obrigado, tá? Concordo e gostei bastante. A gente muda agora de lado e eu pergunto para você, investidor que escolheu ir pelo caminho da dolarização da força, não para o caminho do IPCA. Como que ele tá? Qual que tá a posição dele, rentabilidade? Nesse período, pegando o começo de 23 até agora, o investidor que tivesse uma carteira internacional ali diversificada, estaria no positivo, mas por conta do fundamento dos ativos estrangeiros, porque olhando só o dólar, é até uma certa coincidência de estar mais ou menos no mesmo nível. A gente começou 2023 com um dólar ali perto de 5,29 e agora está 5,20 e pouquinho, então é praticamente você investiu lá e até agora você está no 0 a 0 em termos de ganhos com o câmbio. Então você vai comparar, beleza, no CDI alto, inflação, se eu tivesse só no dólar careca, eu estaria perdendo poder aquisitivo, mesmo que não seja uma grande queda, mas você perde para a inflação. Agora, se você tem uma carteira diversificada, a gente pegou bons anos ali para a economia norte-americana, para a performance de bolsa. A gente teve o péssimo ano de 2022, que o Nasdaq caiu 40% em dólar, S&P caiu quase 20%. Então a gente sai de uma base baixa de 2022 para 2023 ter uma performance melhor. Se a pessoa olha, só quero olhar o câmbio como a minha variável e quero comprar no melhor momento, às vezes você vai ganhar muito mais dinheiro com os ativos que são dolarizados do que com o dólar em si. Eu até brinco para os assinantes, nas nossas lives que a gente faz todo dia, a Finclass tem live, o Edu grava ali sempre às segundas-feiras, eu gravo às quartas, e sempre fica ali essa pergunta, né, de, eu quero comprar o dólar. Eu falei, cara, olha pro fundamento do ativo. Trata o dólar quase como se fosse uma aleatoriedade. Eu sei que não é aleatório, mas trata ele como se fosse, sabendo que você não tem a bola de cristal para comprar nos melhores momentos. Inclusive, a gente já rodou várias análises, o nosso relatório que vai ser publicado semana que vem, olha o spoiler que eu tô dando já no YouTube aqui pra galera. Simula vários momentos de comprar dólar barato, comprar dólar caro, e assim, mesmo o cara que tem a bola de cristal e comprou dólar sempre no melhor momento de cada ano, ele sabia que aquele dia ia ter a melhor condição do ano, ainda assim é pouco significativo em termos de retorno de longo prazo. Então, olha a energia que a gente gasta para um negócio que não faz tanta diferença. Mas sim, desde 2023, uma carteira internacional diversificada estaria no positivo, seria competitiva ali com o nosso CDI, mas o câmbio não ajudou nesse período, a gente está no 0 a 0. Exatamente. E inclusive, naquelas reuniões de mercado que a gente faz, que a gente grava e tudo mais, e está disponível lá na Finclass, a gente fala bastante disso. Às vezes o pessoal fica revoltado, né? Pô, mas eu quis me proteger, quis ter uma carteira dolarizada que é forte, vocês falam bastante dólar. Mas você está olhando uma janela pequena, né? Aqui a gente prega longo prazo, né? Então, você vai pegar um ciclo, eu vejo muito investidor falando isso. Pô, a gente está num ciclo aqui que eu tô perdendo na bolsa. Aí a gente pergunta, quanto tempo faz que você está investindo? 6 meses. Cara, 6 meses não dá nem tempo de um bebê humano nascer. Então, assim, já começa que não é nem curtíssimo prazo isso. Então, acho que a gente tem que ter essa noção aí um pouquinho, que a gente vai pegar vários ciclos nesse meio do caminho. Perfeito. Então, eu vou pedir aqui,
você puder sumarizar assim uma frase, por que que IPCA mais 7 é, na sua opinião, talvez uma das maiores oportunidades que estão disponíveis por aí? O IPCA mais 7, ele é uma oportunidade porque, historicamente, em poucos momentos, a gente teve uma taxa tão alta em vários vértices, né? Vários vencimentos. A gente abre o site do Tesouro Direto, vê para 2032, 2040, 2050, tudo acima de 7%. Mas abre um potencial de você tanto levar até o vencimento, que seria o caminho mais seguro do ponto de vista de eu sei exatamente a data que eu vou ter a correção do IPCA mais o juros. Mas você tem o caminho também da marcação a mercado. Se tudo jogar a favor, e aí a gente tem esse meio que consenso de que eu não gosto tanto de falar de que não tem como piorar muito mais. Sempre vai ter espaço, ainda mais no Brasil, no ano eleitoral e até lembrando de jingle político de que pior do que tá não fica, dá para ficar pior. Porém, tendo paciência e estratégia, você consegue extrair rentabilidade de ativo de bolsa com risco de tesouro direto. Então, para mim, o IPCA é tendencioso porque eu sou analista de renda fixa, mas o IPCA mais 7, ele é, acho que, a galinha dos ovos de ouro aqui para mim. E aí, devolvo a provocação. Me resuma em uma frase, pequena ou não, o que você acha do dólar mais 5 para o investidor hoje? Eu vou ter que defender, puxar a sardinha pro meu lado, eu acho maravilhoso, até porque para mim esse dólar mais 5 é piso. Eu acho que a gente diversificando, trazendo uma pitada certa de renda variável, a gente tem condições de elevar isso. Então assim, o dólar mais 5 maravilhoso, assim, eu levaria, sempre sou comprador de dólar. Ah, o dólar tá subindo, ele nunca tá tão caro que não possa ficar mais, né? Eu lembro muito bem 2020, começo, o ano da pandemia, janeiro, o dólar tava 4-1. E os assinantes, o que eles estavam mandando nas lives? Pô, Raiz, eu não vou comprar dólar agora não, dólar 4-1 é caro, porque era o maior dólar nominal que a gente tinha tido. E hoje dá saudade, se a gente pudesse comprar dólar a 4, a gente não pensaria duas vezes. Então eu sempre vou ser um cara que aposta no dólar, no longo prazo, e eu acho que dólar mais 5 é piso. Diversificando mais, dá pra conseguir retornos próximos aí a dólar mais 10, dólar mais 9 ali, sem tomar muito risco. Então vamos passar aqui por uma espécie de sabatina do nosso defensor da renda fixa aqui do IPCA+, um bate-bola, quase mesa da Marília Gabriela aqui. Vamos fazer respostas rápidas. Obviamente, como vão ser respostas mais rápidas, elas vão ser mais simplificadas. Obviamente, se você quer uma coisa mais completa aqui, tem que vir para dentro da Finclass para ler os relatórios que o Edu faz. As lives são mais profundas, mas vamos fazer aqui um bate-bola rápido, Edu. Por que o prêmio real brasileiro é tão maior que o americano? Diferença de gestão. A gente tem um país que, historicamente, ele tem um comportamento de inflação, Estados Unidos, e o Brasil tem outro. Perguntar para qualquer pessoa que não seja maluca, você fala assim, olha, quem você acha que vai ter mais inflação daqui 10, 50 e 100 anos? Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Normalmente a pessoa fala Brasil. Então, qual que é o ponto aqui? A gente paga esse preço. A gente, do ponto de vista governo, o governo tem que pagar mais juro porque o risco de uma má gestão é maior. Então, o que é o ponto aqui? Isso justifica você ter uma taxa menor lá fora e aqui dentro a gente pagar esse absurdo de juro de dívida pública. Tá bom, IPCA+, tem de monte lá no Tesouro, vários vencimentos, né? Então, para quem tá assistindo aqui, o que você acha que faz mais sentido? O 2032, o 2045, o 2050? Vai depender um pouquinho da estratégia e do perfil, né? Então, imagina o seguinte, se você tem a pessoa que fala, olha, eu tô com medo dos próximos 4 anos, né? Então a gente vai pegar 26 até 30, a gente estica um pouquinho, vai até 32. Essa pessoa quer se proteger só nesse período e depois ela quer ter a liberdade de reaplicar o valor em alguma outra classe, inclusive algum ativo internacional ou não, pode pegar um vencimento mais curto, você vai ter menos volatilidade, porque na renda fixa, quanto maior o prazo médio do ativo, maior a volatilidade do preço. E coincidentemente ou não, hoje temos maiores taxas nos vencimentos mais curtos. Então você tem um bom ponto ali de questão de risco e retorno. A provocação que eu faço aqui para quem pega um título mais curto desse é que você não tem tanto espaço para marcação a mercado. Agora, se é aquele cara que gosta mais de volatilidade, o cara que gosta de, só se vive uma vez, eu vou pegar o mais longo e vou apostar aqui, pode pegar o maior, pode pegar com vencimento mais longo e aí você tem a disciplina de pelo menos 2 anos levar ele na carteira para você pagar menos imposto de renda e tudo mais e deixar o carrego fazer o trabalho. Sabendo disso, você vai ajustando ali. Não precisa ser 100% no curto e 100% no longo. Até para fazer um mix legalzinho hoje em dia com taxas bem interessantes. Tá bom, Edu, mas para eu ganhar ali IPCA+, eu não preciso comprar título público. Eu posso emprestar para empresas e a dívida é IPCA+. Então, na tua cabeça, LCI, LCA, debenture, que são ativos de crédito, alguns até têm isenção ali, tem alguma vantagem,
ou título público mesmo? Eu gosto mais do cenário atual de título público, porque a gente está com taxas tão elevadas que essa melhora da equivalência da rentabilidade, às vezes ela não chega a ser tão atrativa. Em alguns casos ela, na verdade, nem é positiva, assim, de você ter um benefício de pegar um tributado. Tem muito banco que emite LC e LCA e quando você pega a equivalência, né, eles jogam muito isso. Pô, vai pagar isso aqui, mas quando você faz a equivalência fica melhor. Não bate um tesouro direto, às vezes não bate um CDB de um bancão, né? Um banco menor oferece um produto com uma isenção de imposto de renda, mas a equivalência não é tão interessante. Como a gente está ganhando, por exemplo, na Selic, no CDI, ganhando 15%, 14,9% ao ano com quase zero risco, então o título público ele faz o trabalho de uma maneira bem eficiente e sem muita dor de cabeça. Então, pelo que você falou aqui, dá para fazer um mix entre vencimentos mais curtos, mais longos, mas uma pessoa que seja mais avessa ao risco, assim, ela comprando o IPCA curto, ela evita esse drama, esse medo, volatilidade? Para quem pegar um tesouro IPCA mais curto, a gente está falando do 2032. É o mais curto que tem hoje. É o mais curto que tem hoje para o investidor pessoa física e ele vai ter marcação a mercado porque, querendo ou não, ele é marcado pelo Tesouro diariamente. Mas aí eu trago uma nova provocação. Você consegue achar produtos bons de bancos seguros, tão confiáveis quanto o Tesouro Direto. Então tem até casos, por exemplo, o Itaú da vida. Tem gente que confia mais no Itaú do que no governo quando a gente fala quem que você acha que quebra primeiro. E aí você pega produtos que têm um vencimento mais curto do que 2032. Então você pega uma LCI, uma LCA, ou um próprio CDB indexado ao IPCA, que vai vencer em um ano e meio, 2 anos. E aí você diminui esse risco. E quando a gente fala de produtos bancários, eles não têm a marcação a mercado, você vai ter a marcação na curva. Tudo bem que, se precisar vender antes, você pode tomar um susto da marcação a mercado. Então tem que ter esse disclaimer bem importante. Mas eu sou fã desses produtos. E aí lembrando, estamos com taxa absurdamente alta aí no mercado. Tem muitas opções para quem quer menos volatilidade. O risco de crédito aumenta marginalmente. Coisa pequena, mas tem muita oportunidade, com certeza. Só um parênteses, você falou de risco de crédito, é importante olhar para o emissor, por isso que na Finclass você faz aquele ranking dos emissores, você olha a qualidade de crédito, porque não dá para emprestar dinheiro para qualquer um, né? Exato, não, e a gente tem 2 listas, a dos bancos aprovados, que a gente confia bem, e aí tão importante quanto a dos aprovados é a lista dos reprovados. Passe longe desse, que inclusive, né? A gente teve nome ali que estava nessa lista de reprovados e acabou levando aí uma cartinha do Banco Central falando que foi liquidado, então a gente já estava de olho nisso. Então agora eu vou me reservar no direito de fazer as perguntas para o Mr. Arraes aqui e acho que a primeira delas é que, quando a gente pega a comparação entre os dois, por que o dólar mais 5, ele bate o IPCA mais 7 no longo prazo, na sua visão? Bom, eu adoraria dizer que bate sempre, eu sou sempre vitorioso nessa briga contra o Edu aqui, mas na verdade, eu tenho que esticar bastante esse longo prazo para ver isso acontecer. Então, se eu olho ali nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, foi verdade, o dólar mais 5 fez esse trabalho. Mas se eu pego nos últimos 10 anos, por exemplo, não. Porque esse período recente de uma queda do dólar e taxas muito atrativas, que esse PCA mais 7, ele não está disponível sempre também, né? A gente está numa conjuntura que oferece esse patamar de retorno nos últimos anos mais difíceis aqui no Brasil. Então, infelizmente, nos prazos mais curtos eu não fui vitorioso, mas como eu falei, o dólar mais 5 ele é um piso. Eu até tive a oportunidade lá em 2022 de recomendar para os assinantes um título de renda fixa que estava ali, de alta qualidade, e a qualidade americana é diferente da qualidade brasileira, né? Nem se fala. Porque o Edu tá falando o risco do calote, eu até mencionou a Selic, né, que é um risco muito baixíssimo. Para os americanos, é arriscadíssimo. Tesouro Selic é Brasil e Brasil é arriscado. É emergente, arriscado com intervenção. Exato. Então, nessa régua de risco internacional, uma Treasury norte-americana, ela é percebida como um ativo de muito menos risco do que um Tesouro Selic brasileiro. E a gente tinha a oportunidade de comprar títulos públicos diversificados e ganhar perto de dólar mais 5. Fizemos essa recomendação para os assinantes, mas como eu falei, ali é um piso. Colocando uma pitada de ações, diversificação, a gente tem também imobiliário internacional, os REITs, dá para entregar dólar mais 6, mais 7, mais 8, né? A rentabilidade histórica do S&P é perto de dólar mais 10, mais 9 em longo prazo. E aí eu seria competitivo. Aí daria para eu chegar mais confiante aqui e falar, eu bato IPCA mais 7 sempre. Mas senão vai ficar dividido aqui a batalha. Você falou um pouquinho da inflação, né? E aí, até trazendo um pouquinho de uma visão mais ampla sua, você acha que o IPCA, quando a gente olha um título indexado à inflação brasileira, emitido pelo governo, você considera que ele tem algum tipo de proteção contra o câmbio aqui no Brasil? Então, esse
Isso é até interessante, porque eu não vou falar assim, eu quero me proteger do câmbio. Eu vejo que o câmbio é um dos elementos da defesa, então eu uso o câmbio para me proteger. Eu acho que o IPCA+, os títulos, eles oferecem algum tipo de proteção inflacionária, né? O IPCA, mas a questão é que a gente sabe que na vida real, a nossa cesta de consumo, a cesta do Eduardo, repleta de whey protein e suplementos de academia, ela é uma cesta mais cara do que o IPCA ali, né? E até tem um estudo da FGV, e tá disponível para quem quiser consultar, feito pelo professor Hockman. Ele defende que só títulos indexados à inflação não é suficiente para proteger o seu poder aquisitivo real. E tem um dado que inclusive o Edu pesquisou e a gente discute muito isso nos bastidores, um dado do Banco Central, de que uma alta de 10% no câmbio, ela pode representar um ponto cheio na inflação. Então, se o dólar sobe, isso vai aumentar a corrosão do teu ganho de poder aquisitivo. Se eu tenho um ativo dolarizado, quando o dólar sobe, já tem parte da minha carteira que está se defendendo. E tem gente que às vezes não tem a noção de proporção. 10% no câmbio não é uma coisa absurda de se ver. Não é nada. Você tem o dólar que tá 5, ele vai para 5,5, uma coisa que a gente viu acontecer várias vezes aqui. E é um ponto cheio na inflação, que é bastante. A gente tá aqui lutando para ancorar o teto da meta ali, aquela luta hercúlea. Sobe um ponto cheio, é um trabalho gigantesco pro Banco Central fazer a política monetária e conseguir ancorar essas expectativas. Então, eu acho que sim, o IPCA+ oferece algum tipo de proteção, mas ela não é plena. E acho que você precisa complementar com algo que é uma defesa natural, que é moeda forte, ainda mais não só o dólar puro, mas ativos dolarizados que vão visar crescer, empresas, imóveis lá fora, renda fixa internacional, e aí você tem ganho de poder aquisitivo em moeda forte, que de quebra ajuda a defender seu ganho de poder aquisitivo em reais também. Avançando um pouquinho mais, me diz por que a gente tem essa impressão de que o investidor brasileiro médio, ele não tem tanta exposição a ativos internacionais, pode ser não só dólar, né, mas a gente vê um número aproximado de que ele não chega nem a 5% quando você pega a carteira média do investidor. Por que isso acontece? Eu acho que tem alguns motivos, mas o principal deles eu atribuiria à competição alta com o nosso querido maratonista incansável que é o CDI. Então, quando você tem uma taxa de juros elevada que frequentemente te permite ganhar 1% ao mês com essa percepção de risco baixo, porque assim, o brasileiro tá aqui, ele não tá fazendo essa comparação que o Tesouro Selic é mais arriscado que uma Treasury, é o ativo mais seguro que tem na nossa economia. Então ele compra ali com taxa zero, hoje nenhum banco cobra você comprar Tesouro Direto, você compra o Tesouro Selic, você ganha uma baita taxa de juros, que frequentemente é acima da inflação, né? Muita frequência o CDI bate a inflação, eu ganho ali tranquilinho 1% ao mês. Ah, mas o internacional eu posso ganhar mais, mas não é um caminho retilíneo. Você vai sofrer com a volatilidade, o câmbio em si é volátil, ações americanas são voláteis. Então, por mais que eu possa prometer um retorno maior nos prazos longos, eu tô competindo com um negócio que é incansável e estável. Então, assim, eu diria que o brasileiro tem poucos motivos para sair desse quentinho acomodado do sofazinho dele do CDI. Então, eu acho que é um dos principais motivos. Se a gente tivesse taxas de juros mais baixas, e aí o investidor que tivesse dinheiro no CDI ia estar perdendo da inflação vários anos, ele ia ter que se mexer. Eu preciso diversificar mais. Foi um pouco do que a gente viu o desespero lá na pandemia, quando o nosso juro foi para 2. Aí o CDI já não é nada, ninguém quer mais CDI, agora eu quero ações, eu quero diversificar. Então, como a gente frequentemente tem taxa de juro alto, o brasileiro fica acomodado. E até a comparação entre as classes é difícil para pessoa física que está começando, fala, pô, de um lado eu vejo um número, Selic, 14, 15%, 10%. Do outro lado eu vejo um percentual mais câmbio e eu não sei como que eu comparo o câmbio, eu não sei se tá certo ou se tá errado. Então eu vejo que isso também é uma barreira muito grande para quem tá começando agora. É, entender o dólar, porque eu acho que é da nossa natureza querer especular, né? Uhum. O dólar, acho que a visão do brasileiro é muito ligado a eu vou viajar para fora, eu vou comprar equipamentos importados, então se o dólar tá mais caro, eu acho difícil fazer a minha viagem, então gera uma necessidade das pessoas acertarem sempre os melhores momentos de comprar e não lidam bem, né? É natural. Ano passado o dólar caiu, esse ano tá caindo até agora, no momento que a gente grava esse vídeo. É natural. O investidor médio olha o retorno nos últimos 12 meses e assume que esse é um movimento que vai continuar. Então ninguém tá querendo comprar dólar agora, vendo esse movimento de queda. Aí quando a gente vê o dólar subindo, que vai acontecer, vão ter outros ciclos que o dólar vai se apreciar, aí vai subir o dólar vai chegar perto de 6 de novo, aí vai ter aquela correria, ai meu Deus, agora eu quero dólar, só que agora já tá no 6. Exato. Então, tentar não especular no câmbio, entender que essa variável flutua, mas que no longo prazo vai fazer sentido, eu acho que é um
parte da resposta. E aí, numa das perguntas, você comentou rapidinho, para você ter um retorno interessante de uma maneira dolarizada, você tem que escolher só um dos três, tá? Treasury, bond corporativo ou ETF de bond. Qual que é o seu favorito aqui para você levar para casa e falar, esse aqui eu quero criar? Essa ficou fácil, eu iria pelo ETF, tá? Até, inclusive, não sei se é curiosidade, mas o nosso Tesouro Direto é inspirado numa plataforma norte-americana que é o Treasury Direct, né? Então, até uma tradução direta do nome. Só que nós, brasileiros, não acessamos o Treasury Direct para comprar os títulos, que nem a gente compra aqui, que eu acho super prático. Eu adoraria que a gente tivesse esse acesso e comprar igual um americano compra lá. Então, a gente tem mais limitação. A gente depende das corretoras colocar títulos públicos do mercado secundário na plataforma para você comprar. Nem sempre a gente compra na melhor taxa, porque é o secundário, a corretora leva um spread. No mercado internacional, como o brasileiro não conhece muito, muitas corretoras aproveitam para tentar cobrar taxa alta. Então, agora tá a febre dos bonds internacionais. Aí o bond ele foi emitido a dólar mais 5 e a corretora te vende a dólar mais 4. Está sendo spreadado, mas o investidor nem sabe disso e vai comprando. E eu acho que o ETF ele é barato, porque ele é democrático, você compra de qualquer corretora. Você vai ter acesso ali, por exemplo, um ETF que a gente recomenda aqui para os nossos assinantes de renda fixa, ele é 70% tesouro americano, então mega seguro. E os 30% dá uma aumentada no retorno, porque é título corporativo, mas de empresa boa de verdade. Aí eu tô falando de empresa investment grade, que é considerada ali a maior qualidade de crédito que a gente tem. Poxa, eu não preciso tomar risco de crédito elevado, eu consigo um carrego muito legal, mega diversificado, são mais de 10 mil títulos ali, então eu não tô concentrado. A gente sabe que na renda fixa, você tá concentrado, tem um default, algum probleminha, às vezes fica ruim, né? Marca para baixo, você carrega aquela dor por bastante tempo. Então, tem mais de 10 mil títulos super seguros, eu iria de ETF sem pensar. Deixa eu fazer aqui umas comparaçõezinhas rápidas, algumas adequações de expectativas, talvez, né? Vamos dizer assim. Eu queria a tua opinião, Edu, sobre vamos pensar um caso hipotético. Alguém foi lá e comprou um título IPCA+, porque viu uma oportunidade ou porque ele quer fugir de outros ativos, ele não vê como interessante comprar o dólar, só que ele vê o preço desse título se desvalorizando no momento que o dólar de repente se desvalorizou também, porque aí bate na inflação. Como que você combina isso, né? O comportamento de dólar e um título IPCA+, sabendo, como eu falei na minha fala, o movimento do dólar impacta diretamente a inflação. Foi um cenário bem complicado, porque quando a gente olha a variação de preço de um IPCA+, especialmente esses de longo prazo, você pode, com um certo grau de certeza, falar o seguinte: essa taxa reflete o risco que o mercado vê no governo atual no longo prazo. Se a taxa está alta e ela piorou, tem um motivo para isso. Só que o dólar também, você acho que é o cara mais qualificado para falar isso. A aversão a risco no Brasil significa levar dinheiro para fora e fazer pressão no câmbio, né? Então o real acaba se desvalorizando. Então não que uma coisa tenha causado a outra, mas tem uma correlação que leva para esse caminho central ali de que o cenário deu uma piorada nesse primeiro semestre, finalzinho do primeiro semestre. A gente fez as nossas reuniões aqui, cada reunião semanal era só história triste, né? Acho que só ganhava quem estava no 0-0 já estava contente ali. E aí a gente está num cenário desafiador. Só que a gente pode tomar duas decisões. A gente pode reclamar, sentar e chorar e falar que está tudo caindo. E a gente está fazendo isso olhando pela perspectiva de preço dos ativos. Se a gente olhar da perspectiva de retorno, seja na renda fixa ganhando IPCA mais 7, 7,3, 7,5, ou naqueles retornos implícitos, que é o que o mercado coloca de uma maneira embutida nas expectativas, né? Pô, você tem grandes oportunidades. Então, já que o mundo não acabou e a gente vai ter daqui 6 meses, Brasil e Estados Unidos, real e dólar, daqui 10 anos, daqui 50 anos, espero que daqui 100 anos também, então a gente pode tomar a decisão que é continuar aportando, seguindo ali estruturalmente, poxa, essa é a minha estratégia, é isso aqui que eu quero. E para renda fixa, e aí eu vou jogar a bola, vou puxar um pouquinho a minha sardinha, na renda fixa eu gosto de ver a taxa que eu vou ganhar. Então, para mim, o mundo pegando fogo, mas eu tô vendo taxas mais interessantes. E você falou de taxas interessantes, às vezes o investidor compra um IPCA+, vislumbrando aquela taxa gorda, mas às vezes ele precisa ou quer vender antes do vencimento e ele acaba, às vezes, podendo ser beneficiado ou prejudicado, né? Mas que risco ele se expõe na decisão de sair antes do título? No caso dos títulos do Tesouro Direto, ele vai ver diariamente qual que é o preço atualizado. Então é como se você comprasse um carro e toda vez que você saísse de casa para ir para o trabalho, você visse o preço da tabela FIPE desse carro. E aí nem sempre a culpa é sua que você não cuidou do carro e o preço dele cai. Às vezes o mercado virou, às vezes um elétrico novo entrou no mercado e o seu está desvalorizado. Então assim, são N fatores. Claro que tem que ter uma boa leitura de cenário, tem que entender se é um momento bom para você
comprar o seu carro ou o seu investimento aqui, no caso IPCA+. E aí, de novo, a gente bate na tecla. Pô, na Finclass a gente dá todo esse apoio para você saber preço de entrada, preço de saída, mudou algum fundamento, não mudou, tá tudo certo. Às vezes o assinante ele gosta só de ver a gente falar, gente, é isso que aconteceu, não impactou o fundamento, vai ter volatilidade e tamo junto. A pessoa fala, poxa, eu tava na dúvida se eu vendi ou não. E aí a pessoa no final da live ali até fala com a gente, poxa, obrigado, viu? Não mudou em nada meu posicionamento, mas tô aqui mais tranquilo. Então você tem que saber que se você for tentar vender antes do vencimento, apesar de ter um pitch muito bom do Tesouro Direto falando, temos liquidez diária, às vezes não é tão vantajoso você fazer isso. Então, antes de você colocar o pé no IPCA+, tem que ter a reserva de emergência e um planejamento bom de investimento. Traz um pouquinho para essa visão internacional. O investidor que fica exposto ali num ETF ou num bond americano, ele está exposto à mesma curva de juros aqui do Brasil? E se não, qual que é essa curva de juros que ele está exposto? Como que ele entende um pouquinho melhor essa dinâmica? Ele é exposto a movimentos de curva de juros, mas nada a ver com o Brasil, né? Imagina. Ainda bem. Eles estão nem olhando pra gente, né? O Brasil não é ninguém na fila do pão frente ao mercado internacional no Brasil. Sei lá, o mercado de renda fixa brasileiro é 3% do mercado global, o mercado acionário é 1% do mercado global, mais ou menos, mas está exposto a curvas de juros norte-americanas. E tem a marcação ao mercado e talvez esteja até mais exposto à marcação ao mercado, porque os títulos, os bonds, né, americanos, eles são em sua maioria pré-fixados. Aqui o Edu tá falando, é IPCA+, então ele te garante a inflação, mais uma taxa. O que traz o maior movimento de marcação ao mercado é essa taxinha. Lá é só a taxa. Existe também o TIPS, que é como se fosse o IPCA+ lá, mas a dívida americana, seja para empresas ou títulos públicos, em sua maioria são pré-fixados. Então eles vão correr a marcação ao mercado, só que tem uma pegadinha que o brasileiro precisa prestar atenção. Mesmo que tenha a sua própria volatilidade, você compra isso em dólar. Então a gente não pode esquecer que você vai perceber também o movimento do câmbio. Então às vezes você olha ali o resultado de um ETF de bonds, vê um chacoalhar ali e fala, cara, isso aqui tá muito arriscado. Mas às vezes os bonds estão ali com uma volta comportada de 4%, 5%, 6%, quando mais. Só que o câmbio em si, sozinho, tem vol de 16%. Então, em prazos longos, é capaz da gente olhar e falar, cara, a maior parte do risco que eu tomei nesse investimento foi um risco cambial, não foi um risco de vol do ativo em si, que até oscilou, mas não oscilou tanto. Então, acho que é essa pegadinha que o brasileiro tem que ficar de olho para julgar o correto. Até um exemplo rápido, teve meses que o ETF subiu lá fora 2% em dólar, só que foi um mês que o dólar caiu. E aí a percepção do brasileiro é, eu perdi dinheiro esse mês. Não, você perdeu dinheiro em reais, em dólar você ficou mais rico. Inclusive, você falou da volatilidade e aí fica a dúvida de muita gente. Tem uma maneira de você investir dolarizado, porém sem todo esse drama que a gente fala de, pô, subiu, caiu, ou sempre que você for dolarizar uma parte da carteira, vai ter necessariamente esse componente que é mais vida louca, assim, de... Tem. Você acredita naquela frase popular de que quando os olhos não veem, o coração não sente? Acredito. Eu também acredito. Então acho que essa é uma boa dica, porque se você enxerga o preço do ativo na moeda local dele, você de certa forma não vê o movimento do câmbio. Então como que dá para fazer isso? Tem gente hoje investindo diretamente lá fora, abre uma conta numa Avenue, no BTG, numa XP Internacional, no Banco Inter, Nomad, sei lá. Os clientes que investem por essa maneira, eles são os que menos reclamam, sabia? Por quê? Porque quando eles abrem o aplicativo da corretora, ele vê só na moeda local, como se fosse um americano vendo ali as suas cotações. Ele não tá vendo a camada do câmbio. Então, se os olhos não veem, o coração não sente. Esse cliente não é aflito. Ah, mas Arraiz, eu tô comprando aqui do Brasil, eu tô comprando nos ETFs que estão na B3. Aí eu sou obrigado a ver o movimento do câmbio, porque tá cotado em reais. Um exercício que eu proponho é, toda vez que você fizer uma compra de um ETF aqui da B3 que é dolarizado, pega uma planilha do Excel e faz a conta em relação ao câmbio do dia. Então, no momento que o dólar tá 5-1, se você comprou R$1.000 de um ETFzinho, você naquele dia comprou $200. E anota que você comprou $200. No outro dia você vê teu saldo e faz a conta pelo câmbio do dia. Você vai ver que dos seus $200 agora está $300. E olha em dólares o quanto você está enriquecendo. Você está tirando o movimento do câmbio para se sentir mais confortável, dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro. Agora a gente vai falar rapidinho um pouquinho de cenário. O que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que você pode esperar ou não. Um bate-bola rapidinho aqui de cenário e expectativa. Quero falar agora sobre dominância fiscal. Quero que você resuma pra gente, Arraiz, em uma frase bem curta ou o quanto for necessário para explicar um pouquinho o conceito e
a gente continuar nosso papo aqui. Dominância fiscal, de forma bem simples mesmo para esse vídeo, é um cenário onde você tem tanto impulso de atividade econômica, impulso fiscal, que a política monetária ela para de responder. O Banco Central ele sobe o juro para desestimular a economia, para estimular a poupança, ou seja, as pessoas tendem a guardar mais ao invés de girar a economia e colocar esse dinheiro para girar, e aí as coisas ficam tão descontroladas que não importa mais o quanto o Banco Central suba o juro, que ele não consegue mais desaquecer a economia. Fica uma coisa ali desancorada. E aí, Edu, se quiser rapidamente dar um pitaco, se você acha que a gente está flertando com essa possibilidade no cenário atual. Os sinais, eles aparecem de vez em quando, o pessoal fica ali na dúvida, mas eu acho que ainda não chegamos nesse patamar. Por quê? O cenário de dominância fiscal é basicamente o mercado parando de responder, por exemplo, à política monetária. Então é meio que qual que seria um cenário que isso acontece? O Copom divulga a taxa Selic nova, emite o comunicado, emite a ata e o mercado não liga, ele não tem reação positiva nenhuma. Ele continua com tudo, todos os vértices da curva, tá tudo muito elevado. Hoje a gente viu, né, nos últimos meses que teve decisão de Selic, o mercado se ajustou às decisões. Então, o Copom continuou cortando a Selic, então o mercado ajustou a ponta curta para acompanhar esse movimento de queda. Existe uma confiança ainda no Copom, mas o que está ancorando esse IPCA mais 7, IPCA mais 8 é o risco fiscal. Se a gente pudesse simplificar aqui de 0 até 100% de visão de risco, eu diria que a gente passou de 50% sendo só o fiscal. E aí, a cada nova decisão do governo de não controlar a dívida, de manter uma gestão que, eu vou dizer duvidosa para não falar uma outra palavra feia aqui, essa proporção ela vai aumentando até um momento que você vai ter muito mais gordura na curva, que é por conta do risco fiscal, do que política monetária, que é coisa de curto prazo. Então eu vou emendar uma pergunta para você que vai ali nesse contexto, né? Se você acredita que esse prêmio de risco elevado por conta de questões fiscais e assim por diante pode cair algum dia, e também na mesma pergunta, né, se o Brasil fizer o dever de casa, fizer esses ajustes, tentar ser um pouco mais austero para equilibrar as contas, o dólar tende a cair, esse IPCA+, que você tanto defende, tende a ganhar? É um cenário que dá pra gente sonhar para 2027 ou em diante? A cada 4 anos a gente tem um sonho que o Brasil vai dar certo, seja na Copa do Mundo ou seja em eleição. A gente continua acreditando. A gente tem que acreditar, tá? Mas eu não acho que a gente vai chegar no patamar de Selic a 2% de novo. Se chegar, já estamos errando pro outro lado, tá? Eu acho que o que a gente precisa é um plano que seja minimamente possível de ser feito e só de o novo governo, né, independente de quem for, direita ou esquerda, mostrar um plano que possa ser executado e que não seja um plano mirabolante que não tem nenhuma chance, o mercado já vai reagir bem. Eu não quero que a gente tenha nota 10 no final do ano. Eu quero que a gente tenha pelo menos a média. A gente passa de ano. A gente passa de ano. É feio falar isso? É feio, mas o aluno é tranqueira, tá? Então a gente sabe como é que é. O aluno é tranqueira, se passar de ano, a gente tá de bom, recuperação, né? Em todos os bimestres, e aí agora a gente quer passar com 10, a gente sabe que não vai acontecer. Então é meio que falar que o professor vai acreditar que o cara vai passar com 10. Tem como? Tem. Mas aí quem que é o aluno? A gente tem governo, a gente tem esfera estadual, municipal, tem Congresso, Senado, a gente tem inúmeros problemas, isso aqui só falando de política. Tem problemas estruturais, então é um país gigante, então você tem problemas de levar produto de um canto para o outro, tributação de uma cidade, de um estado para o outro, uma confusão tributária absurda. Outro ponto que é a Previdência. Essa é uma bomba que se fosse um aluno, é uma matéria que a gente não estudou, faltou em todas as aulas e está se recusando a ler o mínimo, sabe? É uma coisa que vai estourar no colo nos próximos 4 anos de quem sentar na cadeira de presidente. Então, se a gente fizer um plano mínimo, eu já imagino um IPCA mais 6, IPCA mais 5, de longo prazo, e isso na marcação ao mercado vai ajudar bastante. E aí, o que acontece? O dólar, frente ao real, pode se desvalorizar, que é um sonho que acho que todo analista de renda fixa tem. Só que se não fizer... Se não fizer, aí deixa que eu vou te contar o que vai acontecer, seu Edu. Se não fizermos esse ajuste que o Edu narra, talvez uma das primeiras variáveis que materializa esse risco é o dólar. Seja por um começo de fuga de capital, né, um efeito de oferta e demanda, tá saindo dinheiro do Brasil, nossa moeda ela vai se desvalorizar. Aí eu te falou sobre uma alta de 10% do dólar, bate um ponto cheio na inflação. Então, dólar alto, a gente vai ter mais problemas inflacionários, o que pede um juro continuar mais alto, e a gente vai ficar nessa bagunça. E neste momento vai ser super favorável o investidor que tiver em sua carteira um bolsão de ativos dolarizados. Primeiro, que a gente acabou de falar, o dólar vai subir, então uma parte da sua carteira está subindo. E outra,
A situação brasileira fica mais desafiadora com esse juro mais alto e as ações americanas não tem nada a ver com isso. Os bonds americanos estão ali, não estão nem ligando para o problema fiscal de Brasil. A Nvidia está vendendo chip pro mundo inteiro, crescendo, Microsoft, as teses de IA que a gente não captura no Brasil, a gente não tem exposição a esses setores inovadores. E aí vai ser a hora de eu cantar vitória aqui numa próxima batalha eventualmente. Será que a gente já deixa encomendado uma disputa no ano que vem? Janelas históricas, vamos pegar X períodos ali pra gente bater, mas com certeza acho que é uma comparação boa, viu? Mas agora eu queria falar uma coisa que é super importante. A gente deu várias dicas, a gente até mencionou títulos específicos, você falou dos vencimentos do IPCA+, e quem tá do outro lado quer comprar, quer ganhar dinheiro. Mas aí vem a parte da responsabilidade, né? E a gente, no final das contas, promoveu essa briga, mas eu tenho que assumir uma coisa aqui nas câmeras. Eu tenho comprado IPCA+, Edu. Eu vou ter que admitir isso. Estou comprando IPCA+. Não acredito. Faz algum tempo, você acredita? Eu tenho uma revelação também. A minha carteira é majoritariamente dolarizada. Você acredita? Olha, essa aí, eu juro que não é combinado, tá? Não é combinado. Vai pra thumb, mas eu tenho uma parcela expressiva dolarizada que eu escolhi não trazer para o Brasil justamente porque eu sabia que vinha coisa estranha nesses próximos 4 anos. Então, uma parcela expressiva também está salva em dólar. Então, você vê, pessoal, por mais que o Edu esteja ali defendendo a vantagem desses títulos, e tem vantagem mesmo, e aí eu esteja defendendo a diversificação internacional, que eu também acho que é super produtivo, no final do dia, não é uma briga, ou IPCA ou investimentos dolarizados, é para ter os dois. E na carteira Finclass a gente tem, né? O conceito de alocação estrutural, pessoal, ele preza por essa definição do plano diversificado. Sabe aquela pizza coloridinha que você define quanto você quer ter de ações, quanto você quer ter de renda fixa, quanto você quer ter de IPCA+, quanto você quer ter de internacional? Esse desenho, ele vai explicar 90% ou mais do seu retorno em prazos longos. Então você precisa ter um pouco de diversificação, porque o Brasil vai ter momentos de vento em popa, vai ter momentos de decepção. Sempre foi assim, por que a gente vai esperar que seja diferente? São ciclos de prosperidade e ciclos difíceis, e isso vai continuar. Ao mesmo tempo, o internacional também passa por ciclos e às vezes esses ciclos desencontram. O Brasil está indo mal, mas você tem um offshore, investimentos internacionais indo bem. E aí faz super sentido, e temos lives todo dia. Edu, segunda-feira. Segunda-feira, meio-dia. Todos os analistas, a gente tem de segunda a sexta, meio-dia. E de quarta-feira, a gente tem a live extra de fundos e portfólios às 18 horas. A gente tem, então, todo dia, pelo menos uma live. A gente tem relatórios todas as semanas de temas específicos. Relatórios extraordinários também, Extraordinários porque, por exemplo, o Edu tem que publicar um relatório por mês, mas se surge uma coisa urgente, ele não vai esperar um mês para falar com os assinantes, obviamente, ele vai fazer um relatório extraordinário. Então, pelo menos um relatório por mês de cada tema, o que é relatório ali é para você se deliciar nos finais de semana. Não sei se vocês são nerds como a gente, que gosta de ler textos e estudar ali no final de semana, mas para quem gosta é um prato cheio. Fora que a Finclass, ela não é só a carteira recomendada, com recomendações, a gente faz muito mais do que entregar o percentual e dizer ao assinante comprar, a gente dá o suporte, a gente está na comunidade ativamente, a gente tem uma rede social proprietária que a gente interage com os assinantes, fora toda a parte da Finclass Educação, que é uma coisa maravilhosa, um grande streaming financeiro, né? Se você gosta de Netflix, Amazon Prime ali, poxa, você vai encontrar uma Netflix especializada em finanças, com aula com Howard Marks, com Thiago Nigro, Bruno Perini, com Eduardo Pérez, com Felipe Arraes, com Evandro Medeiros, com Ricardo Figueiredo, todos os analistas ali presentes para enriquecer em conhecimento. Então você pode acompanhar e verificar nossas redes sociais, nosso YouTube que tem conteúdo gratuito, mas se a gente faz um bom trabalho aqui e você gosta, então além de deixar o seu like, seu comentário, porque você gosta do canal e quer dar essa moral pra gente, você vai aproveitar a condição especial que a gente tem para apresentar para fazer parte do serviço pleno da Finclass, que aí a gente vai muito mais além da primeira página, né, Edu? E além dos 40% off, que eu já acho aquela promoção de o gerente ficou maluco, você vai ganhar um ingresso pro Finday e vai conhecer o time de análise da Finclass pessoalmente no evento. É sempre maravilhoso, num país de educação financeira tão fraca, encher um ginásio esportivo para falar de finanças não é para qualquer um. Então fica aí essa dica de ouro, 40% de desconto, ingresso pro Finday, acesso a tudo que a gente falou nesse vídeo e muito mais. Deixa seus comentários, deixa seu like, se inscreve no canal da Finclass e não deixa de aproveitar essa oportunidade imperdível que a gente deixou aqui na descrição do vídeo. Então, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, vamos terminar com um aperto de mão aqui de concordância, que na final das contas nós acreditamos na classe de ativo um do outro e queremos promover ali uma carteira melhor para você. Ficamos por aqui, um grande abraço e até mais, pessoal! Valeu!